Olá, você que acessou a este canal, seja muito bem-vindo. Bom, o apóstolo Paulo disse que ele era um abortivo. Vamos explicar melhor. Ele disse que ele era um nascido fora de tempo. Melhor ainda, vamos explicar mais. Ele disse que era uma pessoa que foi salvo fora de tempo. Foi salvo antes da hora. Bom, vem comigo, meu nome é João, eu sou comentarista bíblico. E nós temos que detalhar para você aqui como Deus salvou um homem de uma maneira para mostrar como é que ele vai salvar uma nação. A nação de Israel, o povo de Israel, o povo judeu. Isso mesmo. Mas o que aconteceu? O apóstolo Paulo, vamos ver como foi que ele foi salvo. Precisava de Jesus descer do céu em glória como ele está agora, revestido de toda a sua glória que ele tinha antes que houvesse mundo, como ele falou. Ele não salvava ou salva tanta gente, salva agora, sem precisar descer pessoalmente em glória como ele fez, como o Saulo de Tarso, né? Pois assim aconteceu. E Saulo depois explicou muito bem. Bom, quando Saulo de Tarso ia a caminho de Damasco para prender os cristãos, matar os cristãos, tentando destruir a igreja, destruir o cristianismo, Jesus veio pessoalmente em glória, da maneira que ele está agora. E no caminho, uma grande luz que brilhava mais do que o sol apareceu ao redor de Saulo de Tarso, e uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E aquelas pessoas, aquela comitiva que ia com ele, ouviram a voz, mas não viram a ninguém. Somente o Saulo viu a Jesus e ficou cego, com uma escama nos olhos. E ali ele caiu por terra e foi transformado, e não chamou mais Jesus de aquele defunto que diz que ressuscitou, mas ele chamou de: quem és tu, Senhor? O que queres que eu te faça? Então aí está um homem transformado. Mas o que foi que ele explicou depois? Ele explicou, olha só, lá em 1 Coríntios capítulo 15, acabamos de citar Atos capítulo 9, onde está a conversão dele. E lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele disse o seguinte, vamos detalhar aqui, ele disse, olha, Jesus morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado segundo as Escrituras, ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. E disse, ele apareceu primeiro a Pedro, depois apareceu a Tiago, apareceu aos 12, apareceu a mais de 500 pessoas, aí ele concluiu. Depois apareceu também a mim como a um abortivo. Leia lá. E outra tradução diz, como a um nascido fora de tempo. É aqui que o apóstolo Paulo explica, deixa claro como foi que Jesus salvou ele para mostrar como ele salvará a nação dos judeus, como salvará o povo de Israel. Porque o apóstolo Paulo, como uma pessoa apaixonada pela sua nação, ele chegou a dizer assim, olha, se eu ficar separado de Jesus, servisse para salvar a minha nação, eu preferiria. Bom, essa coragem eu não tenho, né? Mas Moisés também teve essa coragem. Ele disse, olha, Senhor, se tu não perdoar esse povo, então também risca-me do teu livro aí, do livro da vida. Bom, mas o apóstolo Paulo disse aqui, é que ele foi salvo antes da hora.
antes do tempo. Ele nasceu fora de tempo, antes da hora. Um abortivo significa isso. O que ele queria dizer? Ele está dizendo que a salvação dos judeus, a salvação do povo de Israel, será na consumação dos séculos, será depois da grande tribulação. E ele aqui está dizendo que a prova que Deus, que Jesus vai descer do céu para salvar a nação de Israel, para todo olho ver. A prova é que ele desceu do céu pessoalmente em glória para salvar ele, para dar o exemplo de como será. Isso é uma coisa muito maravilhosa. Então, a salvação dos judeus será na consumação dos séculos, como nação. Hoje, um judeu pode ser salvo, perdoado individualmente, como qualquer outro pecador. Mas, como nação, será salva na consumação dos séculos. E para isso o apóstolo Paulo disse, olha, Jesus desceu do céu para me salvar, apareceu para mim, eu vi ele, fiquei cego, para provar que ele me salvou antes do tempo, antes da hora, sou um abortivo, para mostrar que ele vai salvar a nação de Israel. Ele voltará pela segunda vez e o assunto é esse, é salvar a nação de Israel. Mas, e para aqueles que são cristãos hoje? Para você que está ouvindo essa mensagem, calma. Para nós, os gentios, é muito melhor do que isso, porque antes disso, ele descerá do céu para ninguém ver, para arrebatar à igreja o povo que ele está criando hoje. Então, aqui está a prova. Paulo, depois se tornou Paulo, disse que Jesus salvou ele antes da hora, ou seja, antes de salvar a nação como um todo, para ele ser o exemplo e a testemunha inegável de que Jesus voltará pela segunda vez para salvar a nação de Israel. Mas antes, ele voltará para ninguém ver, para arrebatar a sua igreja. E naquela ocasião que ele descer do céu para salvar a nação de Israel, ele já estará com a igreja do seu lado. Então é bom você entender essas coisas. Bom, depois de tudo isso, vamos aqui a algumas semelhanças. Jesus, ele desceu do céu em glória para salvar um só homem, para mostrar que um dia, muito breve, ele descerá do céu para todo mundo ver e todo olho verá. Na ocasião que ele desceu para salvar a Saulo de Tarso, eram os judeus que estavam sendo perseguidos, mortos, exterminados. A tentativa era exterminar. E quando Jesus vier pela segunda vez para salvar a nação de Israel, será a nação de Israel que estará sendo perseguida. Porque a besta vai reinar aqui nesse mundo depois do arrebatamento da igreja e tentará destruir a nação de Israel, como hoje algumas nações já desejam fazê-lo. Mas agora, vamos aqui a algumas semelhanças. Quando Jesus apareceu a Saulo de Tarso, ele ficou cego com uma escama nos seus olhos. E agora, quando Jesus aparecer para salvar a nação de Israel, Israel estará cercado pelo exército da besta. E ali terá armas nucleares, arma de todas as naturezas. Será na cabeça deles, da impiedade, Israel seria exterminado. Mas no plano de Deus, não. No plano de Jesus, não. Como não será? O profeta Zacarias explicou isso bonitinho, detalhadamente, ali no seu livro. Mesmo no capítulo 14 de Zacarias, você pode ver ali, que Zacarias diz assim:
Então sairá o Senhor e pelejará contra todas as nações que vierem contra Jerusalém. Está apontando para esse tempo aí. E assim como Saulo de Tarso ficou cego, olha aí a semelhança. O profeta Zacarias disse que Jesus lançará uma praga sobre todas aquelas nações, aqueles exércitos que estarão reunidos ali com todas as armas para destruir Israel. Bom, mas Deus pode fazer tanta coisa. No passado, ele fez abrir o chão para engolir os inimigos do seu povo. Um só profeta orou e cegou o exército todinho, né? Apenas um anjo à noite veio e matou 185 mil que cercavam Jerusalém para destruir. Mas são muitas as coisas. Mas detalhadamente aqui, o profeta Zacarias disse que quando Jesus descer do céu, ele lançará uma praga sobre aquele exército. E essa praga será: os seus olhos vão apodrecer nas suas órbitas. Olha só. Saulo de Tarso ficou cego. E aquele exército que cercará a nação de Israel no final da grande tribulação, Zacarias disse que os olhos de cada indivíduo vai apodrecer. Isso porque o próprio Jesus disse: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo com poder e grande glória, e todas as nações se lamentarão sobre ele. E Jesus disse que assim como o relâmpago que clareia todo o universo do Oriente ao Ocidente, assim também vai aparecer no céu esse sinal. E as nações que cercarem Jerusalém vão entender, vão ver que de fato o Messias vai descer para salvar a nação. E o Apocalipse mostra todas aquelas nações se reunindo para lutar contra aquele que vai descer. Leia lá no Apocalipse. Mas o que vai adiantar? E uma das pragas que cairá sobre esses povos será: os seus olhos apodrecerão nas suas órbitas. E depois de ficar cego, não somente cego, as suas próprias carnes vão apodrecer. Assim como Saulo de Tarso ficou cego. Então são muitas as semelhanças que existem aqui. É só você ler lá em Zacarias capítulo 14 ou todo o livro, por que não? Bom, mas esse comentário de hoje é para detalhar aqui para os nossos internautas, para você que nos ouve, que tão certo como 2 e 2 são 4, Jesus descerá do céu, virá pela segunda vez a esse mundo para salvar a nação de Israel. E para isso ele mostrou, comprovou, autenticou, descendo do céu pessoalmente para salvar um só homem que perseguia, e transformou ele em um Paulo. E depois o próprio Paulo disse assim: olha, eu sou judeu e fui salvo fora de tempo, eu nasci fora de tempo, eu sou um abortivo. Foi isso que ele detalhou aqui e explicou de uma maneira muito maravilhosa. Então aqui está. O final da mensagem é essa: Jesus desceu do céu em glória para salvar um homem. Jesus descerá do céu em glória no final da grande tribulação, já com a sua igreja do seu lado, como mostra lá no livro do Apocalipse. Ele na porta do céu e um exército atrás dele, vestido de vestiduras brancas, para descer para a terra. E João viu que as suas vestes eram salpicadas de sangue, assim como Isaías viu a mesma coisa. Tem muita coisa maravilhosa aqui dentro da palavra de Deus. Mas o que queremos enfatizar agora é isso: Jesus descerá do céu pela segunda vez. Ele voltará. Isso é inegável. E a nação de Israel que hoje ora pedindo o Messias, a vinda do Messias e a restauração da nação,
Isso acontecerá, porque o próprio Jesus prometeu, ele deu o exemplo descendo do céu para salvar um homem, descendo em glória, descerá do céu pela segunda vez para salvar uma nação. Eu espero que eu tenha ajudado a você a entender um pouco a palavra de Deus e a esperança não se apaga. Jesus voltará pela segunda vez. Deus te abençoe ricamente.